Meu nome é Terezinha de Jesus Melo Martins, professora Tere, como eu sou conhecida por todos aqui na cidade. Professora aposentada. E fui convidada pelo José Carlos para vir contar uma história. E posso dizer que esta história é verídica, passada na minha família, alguns anos após as revoluções de 30 e 32, no ano de 1938. Então já faz muito tempo. Ela tem um fundo católico, mas posso dizer que não tem nada a ver com religião. Cada qual tem a sua. Eu, por exemplo, sou católica e sou espírita. E cada um... E essa história aqui é baseada no catolicismo. Chama-se A Evidência de um Milagre, ou o milagre da Eucaristia. Eucaristia, para quem não é católico, é a hóstia consagrada, que durante a missa o padre consagra. Então vamos à história. Corria o ano de 1938 e meus pais tinham ido para São Paulo. Meu pai estava doente, ele tinha ido para lá. E deixou os filhos. O mais novo tinha 6 anos, o mais velho tinha 18. Nós éramos 7 filhos. Nesse inteirinho, a minha irmã, que tinha 10 anos, ela estava frequentando o Tomé Teixeira, no 4º ano. E a gente gostava muito de fazer teatrinho no quintal de casa, convidava as colegas, turminha, botava um lençol entre as árvores lá e apresentava as peças. E até ingresso a gente cobrava, tudo de brincadeira, né? E numa dessas brincadeiras, num teatro desse, a minha irmã caiu desmaiada. Nós que éramos crianças, a gente era mais nova que ela até. A gente achou que ela estava brincando, mas não era nada disso. Ela caiu doente, de repente. Ela ficou 25 dias na cama, com muita febre. Havia um único médico aqui na cidade. Ele não sabia o que ela tinha. Mas ele preveniu meus pais que ou ela iria morrer, ou ela iria ficar abalada assim da memória, praticamente ia enlouquecer, né? Iria para um sanatório. Então a doença dela foi a seguinte: ela caiu com esse desmaio, daí com muita febre, e ela tinha muitos delírios. Ficava em êxtase depois do delírio, e nesses delírios ela falava nomes horríveis que nunca foi pronunciado na nossa casa, que meu pai e minha mãe nunca foram de falar um nome, nem a gente, as crianças, nada. E ela falava as coisas horríveis, parece que não era dela mesmo aquilo. Depois que acabava de falar aquilo, ela caía em êxtase e dormia. E isso ela foi tendo com frequência, assim. Depois, fora esses delírios assim horríveis, vinham aqueles delírios da parte divina, de Deus. Aquelas palavras maravilhosas que não eram da boca de uma criança também. Palavras divinas mesmo. E do mesmo jeito caía, ela ficava em êxtase, ajoelhava na cama, falava aquelas coisas lindas, olhando para o céu, para cima, e caía daí desmaiada outra vez. E assim ela ficou por 25 dias. Até que uma determinada noite, num desses delírios, ela chamou papai e a mamãe e falou que Jesus tinha aparecido para ela e falado que no dia seguinte ia ter uma grande festa no céu, que ela ia ser curada na hora que ela recebesse a hóstia consagrada, a comunhão, que ela recebia todo dia. O padre da paróquia levava a comunhão para ela. Então daí meus pais vieram de São Paulo, aflitos com a situação criada, né? E aguardando o desenlace. E a família toda rezando por ela, né? Daí, nessa véspera, ela avisou mamãe e papai que ia acontecer um grande milagre, que era para adornar toda a casa com flores e folhas, convidar a cidade inteirinha. Esse fato aconteceu aqui em Itararé. E porque o milagre iria acontecer, ela ia sarar. Meus pais ficaram descrentes, achando que era pela febre que ela estava, né? E durante essa permanência dela na cama, ela chegou a ver numa imagem de Santo Antônio uma pombinha branca. Daí ela chamou a mamãe: mamãe, venha ver. Daí a mamãe chegou e ela falou: que pena, já voou. E
Na hora da comunhão também, ela enxergou o menino Jesus na hóstia. Quando o padre estava consagrando a hóstia, ela enxergou o menino Jesus. Bom, daí voltando ao que aconteceu no dia seguinte. O padre ficou sabendo, mas ninguém estava acreditando. E o milagre aconteceu. A hora que o padre foi, daí foi convidado somente a família, os vizinhos ali de perto e a professora, que era para não alarmar aquilo, não sabia se era verdade, né? Daí, na hora da comunhão, quando o padre, ela na cama, largada, ele coloca a hóstia na boca da minha irmã, ela fica ali um pouco em êxtase, a coberta vai levantando sozinha, a coberta vai erguendo assim, e ela sai debaixo das cobertas e fala, eu estou curada. E abraçando todo mundo, beijando e queria andar, foi visitar o vovô que morava no fundo do nosso quintal, ela queria ver o vovô também, tomou café, coisa que ela não comia mais ultimamente. Então o milagre aconteceu, não é? E quando ela estava ali, antes dela levantar, ela punha a mão no travesseiro e falava, beijem todos o Pai do Divino Mestre. Ela estava enxergando Jesus ali com ela na cama, de pé no travesseiro ali. Então essa notícia correu na cidade toda, a cidade inteira foi lá na casa dos meus pais, queria saber. Vieram jornalistas da Aparecida do Norte, de São Paulo, para entrevistar, uns acreditavam, outros não, diziam que era o espiritismo, cada um interpretou do jeito que quis, como entendeu, né? Traziam boneca para ela poder falar tudo direitinho, como é que foi, né? E daí saiu notícia no jornal da cidade aqui de Itararé e no jornal na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo transcreveu também. Eu vou ler o daqui de Itararé. A evidência de o título é esse. Nós falamos que foi o título da nossa história é o milagre da Eucaristia. E no jornal saiu assim, a evidência de um milagre. No outro jornal saiu, curada por milagre. A menina que estava em perigo de vida teve um aviso do céu. Ao receber a Sagrada Comunhão, recuperou a saúde. Interessante fato ocorrido em Itararé. Olha lá, do Diário de São Paulo, transcrito do Jornal de Itararé. Você quer ver? Aqui, ó. Aqui. Esse aqui é do Jornal de Itararé. O Itararé, ó. Ó, a data, 27 de novembro de 1938. Esse milagre aconteceu no dia 17 de novembro. Então eu vou passar a ler. A evidência de um milagre. Isso aqui foi o jornalista que fez. Guardando o leito, enferma, por mais de 25 dias, se encontrava a menina Celina, com 10 anos, filho do senhor Antônio de Melo e de sua esposa, Dona Cimília de Melo, residentes nessa cidade, a Rua do Café. Aquela época era a Rua do Café, hoje é a Rua Capitão Albino Silva, que fica do lado lá da Escola de Comércio. Cercado de todos os recursos médicos, entretanto, o estado de saúde da pequena mais a mais se agravava, sendo por isso considerado desesperador. Sua família desolada aguardava a todo instante o infausto desenlace ou a consequência desastrosa de um desequilíbrio mental na doente, caso ela sobrevivesse à nova crise da moléstia. E nesse transe, sofrendo resignada, porque a resignação é a arma dos fortes, daqueles que acima da sua colocam a vontade de Deus, a família de Celina, entretanto, jamais se esqueceu um só momento em suas fervorosas preces de invocar a proteção divina em favor da cura de Celina. E assim passaram seus dias, até que na tarde de 16 do corrente, às 19 horas, a doente, presa de êxtase, chamou por seus pais e lhes revelou ter recebido um aviso dos céus, de que na manhã seguinte, quando fosse receber novamente em seu peito a Jesus sacramentado, dar-se-ia um grande milagre de sua cura. Ordenou que se ornamentasse com folhas a entrada da casa, por onde devera passar a divina hóstia, e se engalanasse de flores toda a residência, convidando-se quanto mais pessoas, para que todos, à hora determinada, presenciassem o milagre.
pois estas eram as recomendações que Deus lhe havia transmitido. A família de Celina, estupefata e na suposição de que poderia tratar-se de um delírio consequente da febre alta a que se achava entregue a menina, entretanto, se limitou a convidar apenas a professora da pequena enferma, os vizinhos e outros membros da família. No dia imediato, tudo preparado, segundo as previsões da doente, compareceu ao vigário da paróquia, trazendo consigo a Santíssima Eucaristia, que, aliás, Celina vinha recebendo desde quando enfermou. E dali, com geral surpresa, verificou-se a realidade das palavras de Celina. Ainda se encontrava no recinto o sacerdote e terminava as últimas orações, quando a menina, descobrindo-se do leito, disse a todos: "Estou curada." E, de fato, levantou-se em seguida. Seu aspecto era outro, transparecia-lhe nas feições um estado de saúde perfeita. Desejava andar e caminhou pela casa toda. Visitou o avô, que reside nas proximidades, acompanhada sempre de grande número de pessoas. Passou o dia bem, alimentando-se com disposição. E já se foram 11 dias, e Celina está forte e perfeitamente restabelecida. É um fato inegável e todos têm dele conhecimento, pois a menina vem recebendo inúmeras visitas. A todos conta ela com simplicidade e clareza de como lhe aparecera Jesus e quais as suas palavras. É um fato evidente, jamais tivéramos a menor parcela de sentimentalismo religioso no seu relato. Nossa palavra, sem pretensão alguma, é baseada tão somente no que pudemos presenciar e ouvir de Celina e de todos os que assistiram àquele fato da suprema vontade divina. Aliás, fatos como esse têm sido frequentes nos últimos tempos. Há poucos meses, os jornais católicos deram grande divulgação à notícia da aparição da Santíssima Virgem a duas meninas em um dos estados do norte, consubstanciando essa nota com declarações comprobatórias. E assim tem sido. Deus, na sua infinita sabedoria, tem proporcionado à humanidade ensejo de conhecer da sua bondade, da sua misericórdia, do seu grande amor pelos homens. Todavia, parece, por esses incompreendido, os homens, na loucura do mundo, distanciam-se dele e se perdem até novo chamamento, até nova prova. Agora quero ler só o finalzinho dessa outra matéria aqui. Desde o instante em que deixou o leito, Celina de Mello disse estar completamente curada e, de fato, passou o resto do dia 17 perfeitamente bem, alimentando-se normalmente. São já passados 13 dias e a menina conserva-se perfeitamente forte, não acusando sofrimento algum. A todo mundo ela conta com a maior naturalidade como os fatos se passaram. A casa do senhor Antônio de Mello, pai de Celina, recebeu nesses últimos dias a visita de quase toda a população de Itararé, que quer ouvir da própria boca da criança o relato de sua cura milagrosa. Essa é a história real que eu tenho que contar. Eu tinha muita vontade que essa nova geração, essa nova época de Itararé, tomasse conhecimento disso, não é? Porque isso aqui já está no passado de quase 80 anos. Então, quem que sabe? Só mesmo alguns que ainda estão vivos, né? Mas a gente gostaria que as pessoas... Então, eu mesmo, às vezes, tenho alguma dúvida. Quem não tem? Né? Será que existe mesmo? Então, na hora que eu estou assistindo a missa, que eu vejo o padre consagrando a hóstia, eu lembro que ela viu o menino Jesus na hóstia. Daí, nessa hora, eu creio firmemente, né? Que Deus existe e está aqui para nos ajudar, para nos abençoar, não é? Isso aqui foi um milagre. Meus pais estavam esperando a morte ou que ela fosse para um sanatório e curou. E ficou uma pessoa normal, sem... E ela já faleceu. Daí, há pouco tempo, eu perguntei para ela se ela lembrava. Ela não lembrava de nada disso. E como que a gente lembra, né? Nós éramos mais novos que ela, presenciamos aquilo. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje aquilo. Essa é a história que eu tenho para contar. Para Itararé, que se Deus quiser será conhecida, né? E isso não tem nada a ver com religião. Cada um é cada um. Deus é um só, tudo nos leva a Ele dependendo dos nossos atos. De certo, meus pais mereciam
Isso, né? A minha irmã merecia isso. Agradeço. Fico feliz de poder ter que essa história seja divulgada mesmo.